Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui, mais uma quarta-feira, na nossa querida Cruzada Espírita, divulgadora da doutrina espírita, codificação ou consolador. Com certeza estamos sendo assistidos nesse instante por toda a espiritualidade que vem preparando o ambiente para receber cada um de nós. Do momento que saímos de nossos lares até chegarmos aqui, estamos em companhia dos nossos anjos, guardiões, dos nossos espíritos amigos e familiares, que vem nos acompanhar nesse propósito de luz, de aprendizado, de conhecimento, de procura pelo que é verdadeiro, por aquilo que é belo, por aquilo que é bom. Que Deus nos permita hoje essa comunhão com Ele, na sua infinita misericórdia. Pai amado, Criador dos mundos, Majestade divina, eterno, Pai nosso que estais nos céus, nosso Pai, de caridade inesgotável, de amor infinito, que nos criou, que nos sustenta, que nos ama, que nos educa através do processo reencarnatório. Muito obrigado, Pai querido, por esta oportunidade de te encontrar através de aprendizado, através de busca, de crescimento, que possamos experimentar, Pai, todos os desafios da vida como um crescimento daquilo que o Senhor nos oferece. A vinda na carne, o processo de educação, de melhoria, entendermos que a cada dia vamos nos tornando filhos da luz, filhos da virtude, e deixando para trás o homem e a mulher que acompanhava e que buscava os vícios, as paixões mundanas, e esta reforma interna de cada um possa refletir em nós, na sociedade, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, Pai. Que Jesus seja autorizado a banhar o planeta, a crosta terrestre, com maravilhas de fluidos na sua misericórdia, extirpando todas as trevas, tudo aquilo que não é salutar e que não é bom, Pai. Retirando todos os fluidos negativos, todos os processos obsessivos, toda a psique negativa, resgatando as expiações e nos ajudando nas provas. Tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós, como seus seguidores, nos passos do Evangelho, Pai, precisamos nos desviar das tentações, dos maus caminhos, das tendências ruins. Nos dá força, nos dê força para conseguirmos atingir o alvo e olharmos a vida com bons olhos, com gratidão, renunciando aos prazeres que nos atrasam, e com olhos de ver possamos entender o futuro que nos espera, a vida verdadeira, a vida espiritual. Com muita alegria recebemos hoje o nosso irmão Otávio Mandrá, que já esteve aqui conosco outras vezes. É uma alegria imensa, de Rio Preto. Que o seu mentor, meu irmão, possa te intuir, e nós aqui encarnados e desencarnados estarmos abertos para receber
tudo o que há de bom em suas palavras hoje. Em nome de Deus e de Jesus, iniciamos a primeira parte na santa paz do Senhor. Que assim seja. Nosso irmão Otávio. Obrigado. Muito boa noite a todas e a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês para fazermos nossas reflexões sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos convida a penetrarmos na nossa própria consciência, a penetrarmos no nosso próprio ego, no nosso próprio self, para que a gente possa compreender o melhor possível o real significado da nossa vida ou das nossas existências. A doutrina espírita, ela é apresentada em abril de 1857 pelo nosso querido Allan Kardec, completando nesse 18 de abril desse ano 166 anos. Então, uma doutrina recente, uma doutrina moderna, e como nas considerações iniciais do Daniel, o Consolador prometido. Quando, estudando a doutrina, se interessando em pesquisar a doutrina espírita para perceber ou para conseguir, em essência, acreditar na doutrina espírita, trabalhar a fé raciocinada, essa ideia do Consolador prometido, na minha percepção, trouxe-me algumas inquietações. O que significa a doutrina espírita, então, ser trazida pela espiritualidade como Consolador prometido? Então, se ela é considerada o Consolador prometido, ela deve ter algum ou alguns diferenciais em relação a todas as outras filosofias religiosas que com certeza, ou quase certeza, todos nós professamos. Como a doutrina espírita tem apenas 166 anos, é bem possível que todos nós estamos tendo a primeira oportunidade de conhecer o Espiritismo. Então, se é o Consolador prometido e nós estamos tendo a primeira oportunidade de conhecer a doutrina espírita, será que a gente está conseguindo captar? Será que a gente está conseguindo entender a sua essência, a sua profundidade? Porque quando ela é apresentada como Consolador prometido, às vezes pode nos trazer alguns sentimentos de prepotência, de achar que somos um pouco mais preferidos por Deus, que nós temos o anjo protetor que nos acompanha nessa existência desde lá do momento da concepção, às vezes até um pouco depois do nosso desencarne, e que muitas das vezes nós esquecemos dele com muita facilidade. Então, conhecer a doutrina espírita, teoricamente, às vezes pode ser um pouco fácil, mas você vivenciá-la em essência, na prática, aí a coisa complica um pouquinho. Por quê? Na questão 787 do Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, quando Kardec pergunta por que nós estamos tendo muita dificuldade de progredir a humanidade, os Espíritos respondem: é porque vocês são orgulhosos, vocês são egoístas. Quem que gosta de ser chamado de orgulhoso e de egoísta? Eu acredito que ninguém aqui gosta, né, Daniel? E a gente justamente não gosta porque nós ainda nós sentimos essas atitudes egocêntricas, né? Alimentamos o nosso ego, né, em detrimento da nossa individualidade, que é o conjunto das nossas personalidades que nós trazemos como essência ou como o atual estágio evolutivo que nós nos encontramos espiritualmente. Os Espíritos dizem que o orgulho e o egoísmo não nos atrapalham o desenvolvimento da nossa intelectualidade.
mais atrapalha o desenvolvimento da nossa condição moral. Mostrando então, nesse pequeno detalhe, que nós estamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, muitas das vezes de maneira inadequada e inconsequente. Porque essa afirmação dos Espíritos, dizendo para a gente refletir sobre a nossa condição egocêntrica, ela nos convida a um processo de olhar para nós mesmos de maneira mais sincera e mais honesta possível, para que a gente possa perceber o nosso espírito. Mas se nós estamos apegados ainda à questão do orgulho e do egoísmo, a nossa condição moral está ficando muito aquém do desejável e estamos então no século XXI fazendo guerras. Quando olhamos para os indicadores sociais que refletem o comportamento humano no nosso planeta Terra, lembrando que nós temos possivelmente mais do que o dobro de espíritos vinculados ao planeta Terra desencarnados em relação aos nossos 8 bilhões, que é considerado de espíritos encarnados. Então nós temos aí uma relação mediúnica que reflete muito os nossos comportamentos e que a gente precisa ou necessita conhecer em essência esse processo ou assimilar esse processo a nível de consciência, que é a materialização dos nossos conhecimentos, não só vivendo a vida, mas experienciando a vida. É dessa maneira que a gente altera o nosso nível de consciência. E a gente então vai perceber, alterando o nível de consciência, a olhar para o comportamento humano, que de certa maneira também, na minha percepção, mostra uma falência, o paradigma relacional humano. Se a gente fala do feminicídio, entra ano e sai ano, está aumentando assustadoramente na humanidade, que reflete a morte das mulheres por serem mulheres, e a maior parte das vezes pelos próprios companheiros. O comportamento humano. O homicídio, que é a liberdade que nós temos de tirar a vida do outro. E sempre quando nós tomamos alguma atitude, quando nós decidimos fazer alguma coisa, nós achamos que nós estamos corretos. Então a gente percebe que na essência do psiquismo humano, nós estamos de certa maneira enraizados ou incrustados todo o processo de certa maneira heterônomo que nós fomos nos educando desde quando fomos criados simples e ignorantes por Deus, o nosso Pai. Simples sem o desenvolvimento da moral, ignorante sem o desenvolvimento da razão. Fomos criados como princípio espiritual e como princípio espiritual fomos transitando pelos reinos da natureza, adquirindo atributos que refletem hoje no comportamento humano. No reino mineral nós temos os elementos químicos que numa determinada condição de pressão e temperatura formam os minerais, e um conjunto de minerais vai formar um tipo de rocha. Então quer dizer, mostrando a lei de aproximação, a lei de afinidade, que reflete hoje na nossa relação as afinidades que nós temos, mas também as desafinidades. O nosso santo não bate com o santo de todas as pessoas. Nós temos aquelas que é complicado. O próprio processo de alteração da crosta da terra, dessas rochas que deram origem à formação do solo, vem no reino vegetal, e nós adquirimos um atributo como princípio espiritual, quer dizer, desenvolvendo o nosso psiquismo, desenvolvendo a nossa condição perispiritual, a questão da sensibilidade. As plantas são sensíveis. E nós somos sensíveis a algumas pessoas, mas nós também somos insensíveis a outras pessoas. Às vezes nós temos atitudes frias, calculistas, ou aproveitamos das situações.
Logicamente que vem o reino do animal irracional, onde se desenvolve o instinto no ser humano. E chegamos então na condição que estamos aqui como Homo sapiens sapiens. E aí um dos assinantes da Revista Espírita, em janeiro de 1864, o Kardec traz um artigo onde esse assinante pergunta para Kardec: Kardec, quando que surge a nossa consciência? Quando que começa a surgir a nossa razão? A nossa condição intelectual? Porque nós estamos aprendendo que o nosso princípio espiritual, que é uma criação divina, vem adquirindo os atributos e chega numa condição de receber um espírito. E ele fala: foi na primeira encarnação? Foi na segunda, como seres humanos? E o Kardec responde: olha, o que nós apenas sabemos é que nós somos criados simples e ignorantes, né? Todos de uma maneira semelhante, por Deus, e isso reflete a justiça. Mostrando então que, como os filhos de Deus, que Jesus, na sua expressão máxima de fraternidade, nos orientou e nos esclareceu quando ele esteve aqui conosco, há 2023 anos atrás, que somos irmãos, que somos irmãs. Mas ainda a gente não consegue ter essa sensibilidade na nossa relação humana. Por isso que a gente, né, pratica o feminicídio, praticamos o homicídio, né, a separação dos casais contemporâneos, 4, 5 anos já há o desencanto, consumo de drogas, a cada esquina da cidade nós temos um comércio de drogas, as facilidades que nós entramos dentro, né, do aspecto que vem ao longo da nossa trajetória, alimentando os nossos órgãos dos sentidos, as nossas atitudes fisiológicas, esquecendo que nós temos uma estrutura, né, de alma, que de certa maneira comanda essa relação através do nosso espírito. Então Kardec vem dizer que nós precisamos de várias evoluções na matéria para que a gente possa começar a desenvolver a intelectualidade. E aí ele fala: não foi na primeira e não foi na segunda. Possivelmente, olha o estudo do Kardec desenvolvendo a codificação, possivelmente foi após a 100ª ou a 1000ª encarnação. E isso nos traz uma base de como que nós surgimos como seres humanos, que a ciência biológica ou a ciência materialista, né, da nossa contemporaneidade não consegue explicar. Sabemos, né, que temos uma trajetória evolutiva, que possivelmente nós, né, transitamos pelos símios, pelos macacos, mas os símios e os macacos continuam reencarnando até hoje. Então, com certeza, nós tivemos uma linhagem diferenciada dos símios e dos macacos, e onde fomos, então, desenvolvendo o nosso psiquismo, que é a nossa alma, estruturando, né, a nossa forma, o nosso corpo biológico, para haver, então, um acoplamento do espírito juntamente já com o perispírito, mesmo que seja insípido no começo, né, lá no seu início, mas é dessa maneira que a gente vai estruturando e somos hoje considerados espíritos encarnados. Então, sem colocarmos a lei da reencarnação no processo evolutivo do ser humano, a gente não consegue explicar como que nós surgimos. E se a gente coloca então que são após centenas ou milhares de encarnações, nós temos uma lógica, através do nosso bom senso, de como surgimos. Então a doutrina espírita como Consolador prometido, nessa explicação da necessidade de inserir a lei de reencarnação no nosso processo evolutivo, é um grande diferencial em relação a todas as outras filosofias religiosas. Aí vocês podem me dizer, mas tem outras filosofias espiritualistas que acreditam na reencarnação. Mas se a gente analisar com detalhe essas filosofias espiritualistas, elas têm um conceito que nós trazemos ao longo de toda a nossa trajetória de aprendizados, que é, de certa maneira, um falso princípio que nós chamamos de degradação da alma.
Como que a doutrina espírita vê essa questão? A passagem bíblica de Adão e Eva significa que eles foram provenientes, podemos considerar, os seres foram provenientes, de uma condição de sermos anjos, espíritos bons ou espíritos puros. Vivíamos num paraíso sem mácula nenhuma, sentimos o amor divino, mas chegamos no momento que tivemos que fazer escolha. A escolha do fruto da árvore da vida ou da árvore proibida. E qual foi o fruto que nós escolhemos? Então, quer dizer, quando nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa escolha, nós não fizemos boas escolhas, ou não foram tão boas assim, que reflete hoje sermos classificados pelo estudo da doutrina espírita por Kardec, que somos considerados espíritos imperfeitos, tendo como morada o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. A doutrina, como Consolador prometido, ela mostra com muita evidência que quando nós fizemos uma má escolha, significa justamente esse processo de centenas de milhares de encarnações, porque nós vemos de um princípio, de um ser unicelular, dos seres rudimentares, e somos fadados à perfeição. Nós nunca fomos espíritos bons, espíritos puros. Nós estamos num processo de conquista. Então aí está uma lógica de ser o Consolador prometido. A doutrina espírita é evolucionista. Porque quando nós analisamos, ou quando foi inserido a questão do Adão e Eva na interpretação do catolicismo, veio a ideia de porque nós cometemos o pecado, cometemos esse engano, nós tivemos uma queda. E nessa queda nós precisamos entrar num corpo, que é esse corpo nosso. Agora esse corpo dói, esse corpo machuca, esse corpo sofre. E o que comanda esse corpo, que é o nosso espírito, através da nossa mente, traz os sofrimentos, mas de onde? De centenas de milhares de encarnações. Então nós tivemos a base do princípio e entramos então no processo da evolução, que significa então que essa queda é justamente quando nós adquirimos a nossa consciência, começamos a então ter a liberdade de escolha, praticar o livre-arbítrio. Só que hoje nós temos muita dificuldade de assumirmos essas escolhas. Para mim, a questão 785 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade de luz, nos chamarmos ou nos considerarmos que somos orgulhosos e egoístas, é porque as nossas escolhas não foram tão boas. Foi pensando mais no indivíduo, mais em nós mesmos, do que no aspecto coletivo. Será que isso reflete a nossa humanidade hoje? A espiritualidade de luz, pelo estudo da doutrina espírita como Consolador prometido, eles agem e trabalham de maneira coletiva, nunca sozinho. E o trabalho da espiritualidade de luz é o servir. A grande alegria dos espíritos de luz é o ato de servir. Todos nós, no momento da nossa reencarnação, um espírito protetor foi convidado a nos acompanhar nessa existência. Quando ele é convidado, esse convite é para que ele possa nos servir. E quando ele foi convidado, ele reconheceu que ele estava num estágio adequado, espiritualmente falando, na sua evolução espiritual, de assumir este compromisso. Que um dia nós teremos condições de também sermos espíritos protetores de algum dos nossos irmãos que vão estar reencarnando,
que hoje pode estar numa condição do mais simples do que nós. Dentro dessa percepção, qual que é o real motivo de estarmos aqui reencarnados? Nos tornarmos homens de bem. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Esse é o grande objetivo da nossa reencarnação. Parece simples nos tornarmos pessoas melhores. Mas se a gente é orgulhoso, se a gente é egoísta, se a gente passa as pessoas para trás, se a gente aproveita das situações, se a gente tem raiva, se a gente tem ódio, se a gente tem inveja, se a gente é extremamente vaidoso, como que a gente vai conseguir ter esse movimento? Estamos, só para adquirir a consciência, centenas de milhares de encarnações. Estamos aqui, nessa centena de milhares de encarnações, nós passamos pelo mundo primitivo, onde praticamente 100% das nossas atitudes foram instintivas. Adquirimos os hábitos condicionados como é a prática do instinto dos animais irracionais. O Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, resumidamente, a doutrina dos dois grandes filósofos que são considerados por Kardec como precursores da doutrina espírita, que é Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, eles viveram mais ou menos ali em torno de 300, 350, 400 anos antes de Jesus. E nós sabemos que o Sócrates era um pesquisador do conhecimento, tinha sede do conhecimento, das realizações. No momento da sua vida que ele estava um pouco buscando mais conhecimento, ele vai até o templo de Delfos, que foi construído há 800 anos antes de Jesus. E ele vai lá consultar as pitonisas. Podemos hoje o atendimento fraterno dentro da casa espírita. Ele foi buscar algumas respostas. Só que ele chega no templo de Delfos, a hora que ele vai entrar no templo de Delfos, ele vê a escritura: ó homens, conheça-te a ti mesmo e podereis conhecer todos os deuses e todo o universo. Ele faz o que ele tinha que fazer e volta para sua morada, mas aquela frase ficou, criou uma dinâmica no seu cérebro, e ele então percebeu, através daquela frase, a sua grande experiência na vida. Talvez ele estava ainda vivendo ou vivenciando a sua existência, mas a partir daquele momento ele experiencia a sua vida. O que é viver a vida e o que é experienciar a vida? Experienciar a vida é esse processo que o Sócrates reconheceu, que ele define, então, que ele traz a sua base filosófica maiêutica com base nessa escrita, que significa que a verdade está dentro de cada um de nós. E diz o Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que de tempos em tempos, então, Deus envia espíritos para serem referência, que a gente possa sintonizar e que nos fortalece a proposta de mudanças, proposta de realizações. Nós tivemos há pouco tempo, nos deixou o querido Chico Xavier. Nós tivemos Jesus, que é considerado o nosso modelo, o nosso guia. Mas Sócrates, por falar da verdade, trazer a verdade e incentivar a reconhecermos que a nossa verdade está dentro de nós, não está dentro do outro, ele foi convidado a tomar a cicuta. Ele foi preso, ele foi condenado e ele teve que tomar o veneno. E antes dele tomar o veneno, ele fala algumas coisas muito bonitas, muito interessantes. Essa confiança no contínuo da vida,
É por isso que ele é considerado, né, um dos precursores da doutrina espírita e que Kardec insere na codificação. Tá? 400 anos depois, o Mestre Jesus vem até nós e ele vem falar: conheças a verdade e ela vai te salvar. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. E Jesus também, por trazer a verdade, a semelhança de Sócrates, que ensinava nas ruas, nas praças e nas feiras, Sócrates não escreve nada sobre ele. Quem escreve sobre Sócrates é seu discípulo, o Platão. E quem escreve sobre os ensinamentos do Mestre Jesus são seus discípulos. Ensinava também, né, nas ruas, nos campos e etc. E Jesus, por falar e nos convidarmos a refletirmos sobre a verdade numa segunda opção, vamos dizer assim, como a segunda revelação de Deus, ele também foi condenado a ser crucificado por nós. Porque talvez a gente não estava preparado para conhecer e saber ou entender a verdade. Em 2023 anos atrás, 1857 anos atrás, o Kardec então edita, né, ou traz a primeira edição do Livro dos Espíritos, 501 questões. Somente em 1860 que ele traz a edição final do Livro dos Espíritos. E na questão 919, o Kardec pergunta para a espiritualidade: qual que é a maneira prática mais eficaz que tem o homem de se melhorar e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conheça a ti mesmo. Aí o Kardec fala o seguinte: nós já sabemos dessa máxima, que a gente precisa se conhecer. Mas espiritualidade de luz, efetivamente, como que a gente faz isso? Que talvez muitos de nós estamos fazendo essa pergunta. Nesse atual momento, com todas as minhas aflições, as minhas angústias, os meus desequilíbrios, as minhas atitudes egocentradas, a minha falta de uma condição moral equilibrada, qual que é a maneira prática melhor de a gente se melhorar? De resistir à atração do mal. Quando o Kardec fala, a gente já conhece dessa máxima, há 2.800 anos atrás, lá no tempo de Delfos, o autoconhecimento já estava sendo exposto e nos convidando, porque que não é porque é 2.800 anos atrás, né, pessoal, que a gente está distante às vezes, e com certeza nós estávamos lá. Porque nós tivemos centenas de milhares de encarnações somente para desenvolver a nossa consciência, e nós temos então mais centenas de milhares de encarnações nesse processo da evolução. Então nós estamos, de certa maneira, sendo convidados há 2.800 anos a nos conhecer, e a gente fica lá fora. Redes sociais, personalismo, consumismo, materialismo, tudo que foge da essência desse ensinamento profundo que é a doutrina espírita como consolador prometido. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre o Cristo Consolador. João, o apóstolo João 14:26, ele fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí no livro da Gênesis, no capítulo 1, que tem como título
Resumo da doutrina. Oh, desculpa. Minha colinha aqui. Natureza da revelação espírita. A partir do item 26 até o final do capítulo, ele vem falar sobre o Consolador. Só no item 26, primeiro parágrafo, para a gente comparar o que o João trouxe lá na época do Mestre, ele fala: entretanto Cristo acrescenta: muito das coisas que vos digo ainda não podeis compreender, e muitas outras teria de dizer, mas não compreenderias. Por isso vos falo por parábolas. Todavia, mais tarde, eu vos enviarei o Consolador, vírgula, o Espírito Verdade. João colocou o Espírito Santo, que restabelecerá todas as coisas e a todas explicará. Será que nós estamos prontos para entender os ensinamentos do Mestre? Precisamos, de certa maneira, estudarmos a doutrina espírita profundamente. É por isso que praticamente 100% das casas espíritas têm um dia de estudo. É por isso que, dependendo das nossas escolhas, que já foram muitas escolhas inadequadas, que nós possamos, através desse conhecimento da doutrina espírita, como Consolador prometido, que chegou o momento do nosso restabelecimento, principalmente moral. E para que a gente possa, então, fazer essa recuperação ou a reestruturação da nossa condição moral, nós precisamos profundamente conhecer a codificação da doutrina espírita, que é uma escola, faculdade, universidade que nós entramos e não temos tempo para sair. Porque se o modelo de relacionamento humano, de certa maneira, mostra uma falência, no finalzinho da codificação da doutrina espírita, também no livro da Gênesis, no capítulo Os Tempos São Chegados, o Kardec traz profundamente essa necessidade da nossa transformação moral. Voltando na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec então fala, de como que a gente pode praticar, o processo do autoconhecimento, a questão 919A vem uma resposta belíssima de Santo Agostinho, que eu indico a todos e a todas vocês lerem. E ali, logo no comecinho, no primeiro parágrafo, que ele fala: todo final de dia, todo final de jornada, eu fazia uma análise de como tinha sido aquele dia na minha relação com as pessoas, com a natureza, lembrando que nós somos parte da natureza, e pela nossa intelectualidade inadequada e inconsequente, nós poluímos nossos rios, os nossos ares, o nosso solo, desmatamos as nossas florestas, incendiamos e matamos todos os animais, o que a gente consegue, esquecendo que nós fazemos parte, que nós transitamos por esses reinos da natureza, como princípio espiritual, lá no reino mineral, vegetal e animal. Adquirimos a inteligência. Então, o restabelecimento da nossa condição moral, quando o Santo Agostinho nos solicita, nos indica fazer essa análise diariamente, ele diz o seguinte: para isso, vamos nos conectar com a luz divina. Sem trabalhar a humildade de nos colocarmos submissos, pelo menos em relação ao nosso Pai, porque nós temos dificuldade de nos colocarmos submissos nas nossas relações,
É difícil, né? O orgulho, o egoísmo. Mas vamos começar a nos colocarmos submissos à luz divina. De que maneira? Fazendo as nossas orações, as nossas preces. E o Santo Agostinho fala o seguinte: não se esqueçam dos vossos anjos protetores. Ele não fala nem de Jesus. Conexão com Deus e com o Espírito que está aqui do nosso lado. Olha essa possibilidade como uma possibilidade efetiva. É duro lembrar do anjo da guarda todos os dias, todos os momentos. A gente procura Deus, ou a gente procura mais Deus do que o próprio anjo da guarda, justamente naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, né? Quando a coisa fica complicada, a gente vai em busca de Deus. Quando as coisas se melhoram, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do nosso espírito protetor. Mas o que Deus acha disso? Ele sabe nos aguardar, porque a gente vai mudar de comportamento. Que os nossos comportamentos ainda, os nossos hábitos, a maior parte dos nossos hábitos, nas nossas relações, eles são condicionados. Porque nós viemos de uma trajetória milenar de um processo heterônimo de educação. A doutrina espírita traz a fé raciocinada, a autonomia. Por isso que nós ainda estamos incrustados na nossa estrutura psíquica de alma do pecado. Que eu estou aqui para pagar pelo que eu fiz. Que eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa errada contra Deus. A doutrina espírita nos convida a percepção que as escolhas que nós fazemos, que nós já fizemos, que nós fazemos hoje, são de nossa própria responsabilidade. E Deus nos aguarda, através das nossas milhares de encarnações, a mudança do hábito condicionado para o hábito adquirido. É a fé raciocinada. Nós somos donos da nossa própria história. Nós somos donos do nosso próprio caminhar, do nosso caminho. Precisamos aprender com a espiritualidade de vanguarda, a espiritualidade superior, esse trabalho no mundo dos espíritos que nós conhecemos pela codificação, como que ocorre no mundo espiritual, através do estudo da ciência dos espíritos, que tem um grande diferencial em relação à ciência dos homens. Então, quer dizer, nós estamos aqui para nos tornarmos melhores, buscando servir aos mais simples do que nós e buscando, né, o incentivo, né, a intuição aos espíritos superiores. E para isso nós precisamos trabalhar a cooperação, a solidariedade entre nós. E nós ainda estamos, cada um, pensando no seu próprio destino. Se a gente se junta, a gente fica mais forte. Kardec chegou à conclusão, na codificação da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Quando ele vem falar da caridade, o Kardec, ele fala: a caridade, ela deve ser desinteressada e sem interesse no processo de reforma moral do ser humano. Porque às vezes nós vamos fazer a caridade porque alguém vai falar que a gente é caridoso. Pode ser às vezes, né, a televisão, pode ser a sociedade que você está. Então a gente às vezes faz a caridade por interesse. E quando nós fazemos a caridade por interesse, esse interesse anula esse ato de caridade na sua transformação. Ele tem um efeito
mas a causa que mantém sem efeito nenhum. Então a gente tem dificuldade de progredir espiritualmente, e a gente acaba olhando para os nossos desafios, olhando para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, como o culpado fosse Deus, o culpado fosse o marido, fosse a esposa, o filho, a filha, o amigo, o inimigo, o patrão, o colaborador. E a gente esquece de olhar para nós mesmos. A gente precisa se colocar de frente para o espelho, olhar profundamente para os nossos olhos e conversar um pouquinho, de maneira honesta e sincera, percebendo que é nesse processo que o próprio Santo Agostinho nos convida, quando ele fala todo final do dia fazermos uma avaliação, que a gente vai conseguir perceber a essência do que é viver e experienciar uma existência e ter as nossas existências passadas como referência. Se a gente quer entender um pouquinho como nós estamos na nossa condição evolutiva, espiritualmente falando, que é, a questão ética, moral, a nossa questão intelectual e ética, moral, é só olharmos para as nossas vontades. A vontade é um atributo, uma faculdade da nossa alma, como é a razão, a imaginação. A gente não pega a vontade, a razão, a imaginação. A gente sabe o que está acontecendo aqui na nossa mente. Capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel traz ali, esse livro é uma cartilha que todos nós de repente passamos lá no processo reencarnatório. É uma cartilha que é apresentado para os espíritos que vão reencarnar. O segundo capítulo fala sobre a vontade, que ele gerencia todos os departamentos da nossa estrutura psíquica. Então, se a gente consegue olhar de maneira honesta e sincera para as nossas vontades, que nós estamos tendo neste momento, mas quando nós temos essa vontade lá fora, a gente percebe a nossa estrutura espiritual, a nossa condição espiritual. E é dessa maneira que a gente vai compreendendo, então, que os desafios, os problemas, dificuldades são nossas escolhas. E se são nossas escolhas, a gente não vai culpar o outro. A gente vai procurar entender e compreender por que esses desafios, dificuldades, problemas surgiram na nossa estrada. E como Jesus disse para nós: vós sois deuses de poder fazer muito mais do que eu fiz e faço. Esses desafios, dificuldades, problemas, nós fomos orientados lá no planejamento reencarnatório a fazermos as escolhas adequadas para essa existência dentro da condição do nosso espírito. Se a gente compreende dessa maneira, a gente percebe que todos os problemas, dificuldades, desafios são possíveis de serem resolvidos. Mas como Santo Agostinho diz, precisamos estar submissos à luz divina, ao nosso anjo protetor, à codificação da doutrina espírita, e entender em que momento que nós precisamos auxílio, seja da área médica, seja da área psicológica, seja da área espiritual, como complemento dos tratamentos necessários para o equilíbrio do nosso espírito nesse mundo que mostra, de certa maneira, uma falência na relação humana. Estamos aqui, dentro dos processos de reconhecimento que temos condições de resolver os nossos problemas, dificuldades e desafios, significando que são aprendizados. E que quando nós aprendemos, a neurociência confirma para nós, através das pesquisas, pelo escaneamento do nosso cérebro, que a área de satisfação do cérebro acende, a corrente sanguínea aumenta. E aí é fotografado aquela área, sistema límbico, da satisfação. Então, quer dizer, o maior motivo de estarmos satisfeitos, sermos felizes aqui no planeta Terra, é o aprendizado.
E o segundo aspecto, diz a neurociência, é a superação. Surgiu o problema, vamos aprender que a gente supera. E a gente vai ficar feliz. Estamos aqui para sermos felizes, porque nós estamos aqui numa proposta de realizações de aprendizados, apesar das nossas dores. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.